Pessoa física e pessoa jurídica, o erro que quebra empreendedoras é o tema da nossa live de hoje. Sextou, seres humanos! Uhul! Vamos saber hoje qual é o erro típico de basicamente todas as empreendedoras e empreendedores do Brasil. Bom dia para você que está chegando, clique aqui neste avião, compartilhe com seus amigos. Vamos saber qual é o erro que atrapalha o crescimento, o desenvolvimento, a riqueza das pessoas. Primeira coisa que eu preciso dizer, não existe riqueza no jeitinho e não existe riqueza na bagunça. Ponto final. Todo mundo hoje em dia quer ficar rico, quer ficar rica, sem problemas com a Receita Federal, mas não querem se dar ao trabalho de organizar suas vidas. E é sobre isso, gente. É uma organização de vida. Por quê, Dani? Porque todo PJ, todo CNPJ, basicamente é constituído por um CPF, uma pessoa que sente, um ser humano que tem um coração, que tem pulmão, que tem aí seus órgãos vitais, que tem a sua amígdala, seu córtex pré-frontal, um brigando com o outro ali, entre o querer e o fazer. É sobre isso, né? Ah, eu quero ser rico, eu quero ser rica, mas o que eu preciso fazer para isso? Existe um delay ali, uma diferença muito grande entre o querer e o fazer. E o ponto número 1, porque eu não gosto de ficar enrolando ninguém, é sobre isso. Você que fica nas minhas lives, você já começa e eu já te falo que não dá para ficar rico no jeitinho e não tem riqueza na bagunça. Ponto final. Primeira coisa que você tem que observar na sua vida aí é parar tudo, meus queridos. Para tudo que você está fazendo e observa a bagunça que você está. E acredite, gente, até a pessoa mais organizada do mundo, ela tem ali um resquíciozinho de bagunça se ela não ficar ligado, porque é sobre isso. Uma coisa que eu vivo falando aqui no ano de 2026, vou registrar a data. É muito fácil a gente se perder. Nós somos seres humanos. E se tem um trem que é muito fácil, é a gente ir para a bagunça. É muito mais fácil a gente ir para a bagunça do que continuar na organização, continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, gostando ou não. E aí é até interessante, porque quando a gente fala de contabilidade, quando a gente fala de finanças, de educação financeira, não dá para não falar de vida, porque uma pessoa que não tem capacidade de organizar o seu próprio armário de roupa, uma pessoa que não tem capacidade de organizar a sua própria casa, ela não vai organizar a empresa dela. Por quê? Porque ela é naturalmente desorganizada, seres humanos. É isso. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos nos atentar quanto pessoas é: vou abrir um negócio. Como está a minha vida? A minha vida é organizada? Opa, a probabilidade desse negócio ser organizado é gigante. Eu sou uma pessoa desorganizada, a minha vida está desorganizada, o meu negócio vai ficar desorganizado. Ponto final. Até porque, gente, a grande parcela das empresas no Brasil são empreendedores. É a pessoa que vende o almoço para comprar janta. Então, o que a pessoa precisa, e é um dos maiores erros que quebram qualquer negócio de empreendedora? A falta de organização, clareza, clareza. Se você está com a vida bagunçada, o seu negócio vai ficar bagunçado, meu bem. Não existe a possibilidade de uma pessoa conseguir separar completamente a pessoa física da pessoa jurídica. Existem vários efeitos psicológicos, vieses cognitivos que explicam a dificuldade das pessoas em separar a pessoa física da pessoa jurídica. Eu não vou me adentrar na parte comportamental, farei uma live específica sobre contabilidade comportamental e os vieses psicológicos que atrapalham na separação da pessoa física com a pessoa jurídica, que é um princípio contábil, o princípio da entidade.
A gente não pode, não deve juntar ali, misturar pessoa física com pessoa jurídica. As entidades, elas precisam ser espelhadas de forma individualizada. O CNPJ e o CPF sendo ali espelhados de forma individual, para que sim, o patrimônio dessas empresas cresçam. Não existe riqueza sem patrimônio, gente. Uma pessoa física que cria várias pessoas jurídicas para outros CPFs que não são ali o dele, acredite, você está espalhando seu patrimônio e você não vai conseguir ficar rico e rica. Ponto final. Tá? É importante que seja dito, porque é um erro clássico de quem empreende. É um erro clássico de quem está começando a empreender no Brasil. Quer fugir da tributação, e não estou dizendo que é justo ou injusto, ok? É uma questão de planejamento. A pessoa quer fugir da tributação e acaba misturando o troço todo e corre um enorme risco, inclusive, de pagar mais tributo, de pagar multas totalmente sem necessidade, simplesmente porque não quer fazer ali o princípio da organização. Então coloca um mantra na cabeça de vocês: não existe riqueza no jeitinho e não existe riqueza na bagunça. Se a sua empresa está bagunçada, saiba que você não vai construir patrimônio. Fim de papo, não vai. Logo, é importante sempre ressaltar, e eu sei que é uma coisa que, enfim, né? Eu pelo menos vejo aqui muitas colegas, muitos amigos contadores sempre batendo nessa tecla, porque aquilo é um princípio da entidade. Não misture pessoa física com pessoa jurídica. Mas é um erro clássico a pessoa misturar o troço todo. A questão de misturar pessoa física e pessoa jurídica é que você nunca vai ter clareza de números. Aí tem uma pessoa colocando: eu decidi por não separar. Qual é o tipo do qual é o seu CNPJ? Ele é uma limitada? Por obrigação legal, você precisa fazer a separação. Mas mesmo sendo um empresário individual, se você não faz a distinção daquilo que é especificamente daquele CNPJ, daquela atividade, fim, você não vai conseguir saber margem de lucro. Por quê? Porque é impossível. Impossível. Sem dados não existe processo decisório eficaz. Eu não tenho dados para uma boa tomada de decisão. Logo, eu vou tomar decisões incorretas, porque o nosso cérebro, ele funciona, gente, através de conexões para a tomada de decisão. Não é um processo, é um processo que acontece o tempo inteiro. O nosso cérebro, ele gasta muita energia. E aí eu vou falar como especialista em neurociência. Nosso cérebro, ele gasta muita energia. E quanto mais bagunçado está ali os meus dados, tá? Minha planilha de Excel, ela tem que ser uma planilha eficaz. Porque se for uma planilha com muitos dados, onde o meu cérebro não tem capacidade de fazer conexão, é uma questão de capacidade fisiológica, tá, gente? Não é nada pessoal, não é porque você é burro ou burra, porque eu não entendo. Não, é uma questão fisiológica. Se você compreende que o seu cérebro não está conseguindo fazer conexões com aquele formato de dados, saiba que você não vai conseguir seguir. Porque você vai gastar muito tempo, muita energia, e nós não fomos feitos para ficar gastando muito tempo e energia para escolher nada na vida. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para economizar energia para poder sobreviver. Se você entender que assim o é, saiba que você vai crescer patrimônio. Saiba que essa sua empresa vai crescer, porque o princípio de tudo, gente, é clareza. É entendimento. E não existe opinião onde existe lei. Existe uma lei, a tua opinião, meu amor, de nada vale. Sorry. Sinto muito. Existe uma lei que diz como que funciona a questão da natureza jurídica, a questão da opção tributária. E dependendo da opção tributária, você não... eu optei em misturar tudo. Não, você está só seguindo
contra a lei, vai correr o risco, sim, de receber uma multa de juros, porque você está fazendo errado. Esse é o nome, está fazendo errado. E, gente, se realmente tudo que eu tenho visto hoje em dia, em termos de mistura, de bagunça, eu faço assim. Se realmente isso estivesse dando certo, nós não teríamos o nível de endividamento que hoje o nosso país chegou. Quase 80% da população está endividada. Ou seja, deu errado, está muito ruim. Se isso fosse misturar pessoa física e jurídica, andar na bagunça, fazer no jeitinho, desse certo, nós teríamos uma população rica e não uma população endividada e inadimplente. É assim, é o básico dos dados, gente. E é aquilo. O óbvio só é óbvio pro olho treinado. Aí eu tô tendo que ficar falando o óbvio. Aí o mesmo colega que fala que optou em fazer tudo junto e misturar, tá falando que tá endividado. Amigo, precisa separar para que você saia do looping do endividamento. Sem dados não existe processo decisório eficaz. E fim de papo, gente, com muito amor no coração, tá? Até porque, gente, vamos lá. Hoje nós somos jovens, mas amanhã, assim, eu já nem tô tão jovem assim. Mas amanhã nós estaremos numa melhor idade. E se hoje não estamos, por exemplo, se hoje você está endividado e tem capacidade produtiva de trabalho para pagar esta dívida, maravilha. Mas quando daqui a 20 anos você não vai ter mais. Você não vai ter. E aí? E esse negócio que ficou uma vida bagunçada? Não vou falar de novo para virar mantra. Não existe riqueza no jeitinho. Não existe riqueza na bagunça. E só quem fica rico é quem constrói patrimônio. Se não tem patrimônio, não tem riqueza. E fim de papo. Organize a sua vida para conseguir organizar o seu negócio. A primeira parte da organização se coloca dentro da sua cabeça. É uma questão de posicionamento. Você precisa querer. Que lembra, basicamente todos os CNPJs são constituídos de CPF. São pessoas que sentem que o cérebro foi feito, assim como de todo mundo, que não gosta de gastar energia. E que quanto mais bagunça for, mais o seu cérebro vai gastar energia para consertar. E ele não vai querer. Ele vai querer sair correndo porque ele não gosta de gastar energia. Ponto final, foi assim. É assim que a gente é feito. Eu não concordo. Vá brigar com Deus ou com o Big Bang, seja lá com que tu acredita. Mas a fisiologia, hoje já temos inúmeras pesquisas científicas relacionadas a isso, gente, de longa data. Então não adianta muito a gente querer lutar contra o óbvio, tá? Colocaram uma coisa bem interessante, que é o ponto 2, que se chama prolabore. Prolabore. O povo se endivida porque o salário é muito pequeno. O povo se endivida porque quer viver uma vida que não tem capacidade de produzir. Ponto final. Existem problemas graves no nosso país? Sim, gente, isso isso é ok. Só que se eu pego a informação do endividamento da população, é até hilário. Que quem está mais endividado não são pessoas que ganham mal. São as pessoas da classe média. Ok? Pessoas da classe média que se endividam. Por quê? Porque quer comer iFood todo dia, porque quer, eu tô muito cansada, quer comer besteira, quer comprar brusinha, quer usar iPhone 17, 16, nem sei qual que tá, quer andar de Uber todo dia porque tem vergonha de usar o transporte público ou vergonha de caminhar, vergonha de carregar sacola quando vai no mercado. Então, hoje, se você pega a informação que é colocada basicamente todos os meses pelo Serasa, você vai observar que a grande parcela do endividamento está correlacionada com a vergonha de ser simples. É isso, gente. Logo, vamos parar para analisar. Você ali, CNPJ, você é o empresário, precisa determinar seu prolabore. Porém, gente, o prolabore, ele precisa ali, você que não é MEI, tá? Você é uma empresa normal,
Você precisa conversar com o seu contador, o contador de sua confiança, para verificar o seu Prolabore. Um ponto de atenção. Gente, o Prolabore é o quê? É o salário do sócio, onde principalmente você paga a sua contribuição para o INSS. Se você é um empresário, assim como eu, que trabalha no seu negócio, você é obrigado a retirar da Prolabore. Não é uma opção, é uma obrigação, porque você trabalha na empresa, tá? Dentro da lei, existe o valor do Prolabore em termos de teto da atividade ou, obviamente, o salário mínimo, tá? Ou um ou outro. Ou você vai optar pelo salário mínimo ou o teto da sua categoria. Ah, não, eu quero contribuir com mais. E tá tudo bem. Mas vou fazer um adendo bem grande também. Para as pessoas jurídicas que são Simples Nacional, que optam pelo fator R, a parte da folha de pagamento faz toda a diferença para que você pague um tributo menor. Logo, vou dar um exemplo. Você, como uma psicóloga, que é a parte do fator R, que fatura aí 10 mil reais, você precisa de um Prolabore de pelo menos R$2.800. O seu Prolabore tem que ser de pelo menos R$2.800. Ah, se você fatura mais do que 10 mil, esse Prolabore, por obrigação, para que você consiga pagar um imposto menor, tem que ser um pouco maior. Ah, Dani, para outras pessoas. Normalmente, gente, eu indico o Prolabore de pelo menos um salário mínimo. Pelo menos não, né? A gente faz o quê? O limite mínimo. Mas, olha o adendo. Mas, aqui com os meus clientes e comigo, eu, Daniele, minha vida, tá? Eu contribuo com o salário mínimo, o mínimo, e faço o complemento do plano de aposentadoria com outras modalidades. Não é você pagar o mínimo e torrar ali a economia que tu tá fazendo, não, porque você vai se ferrar lá na sua melhor idade. Pelo amor de Deus. Vamos ser realistas, tá? Então, eu optei em fazer um Prolabore de salário mínimo. O complemento da aposentadoria, porque um salário mínimo para você é o suficiente? Não é suficiente nem agora. Imagina você com 65, 70 anos de idade. Vai ter que trabalhar para morrer? Então, o Prolabore, gente, ele não é opcional para a pessoa que trabalha em sua empresa. É obrigatório, é uma obrigação legal, ok? Porém, e que ajuda, inclusive, muito na parte da separação da pessoa física à pessoa jurídica. Só que, gente, todo empresário, toda pessoa, mas principalmente empresário, precisa saber quanto que é o custo de sua vida, para saber se essa empresa tem capacidade de pagar. Vou dar um exemplo muito simples e didático, tá? Vou voltar com a psicologia. Você é uma psicóloga, você consegue faturar 10 mil reais, você tem que fazer um Prolabore de R$2.800, mas a sua vida custa 7 mil. Logo, você precisa ali de um complemento de retirada de adiantamento de lucro de uns 4.200. Então, os 4.200 mais os 2.800 do seu Prolabore, tô fazendo assim por alto, tá, gente? Dá ali o pagamento do custo da sua vida e não acaba com a tua empresa. Porque a sua empresa ainda tem ali os 3 milzinho de custo. Que aí talvez seja, talvez não. Aí é o Simples Nacional, é o aluguel, a sublocação da sala, enfim, tudo isso precisa identificar. Agora vamos pensar no que é o que eu mais pego aqui, tá, gente? A pessoa fatura 10 mil e só a vida pessoal dela custa 11. Aí ela não consegue pagar o Simples. Aí ela reclama que não tá conseguindo pagar o INSS. Mas que cacete de milagre essa pessoa faz para conseguir esses R$1.000 aí? Porque se eu consigo produzir 10 mil e gasto 11, tem um erro muito grande, grotesco, absurdo. Vocês concordam comigo? Gente, deu algum erro aqui? Misericórdia, Jesus. Que loucura. Eu tô fazendo live pelo TikTok também, né, gente? E não sei o que aconteceu. Ele falou que
Eu tô suspensa de fazer live porque falou que eu usei arma de fogo. Minha Nossa Senhora. Então tá, seguimos aqui. Logo, gente, o Prolabore, ele vai fazer toda a diferença para te ajudar nessa separação da pessoa física da pessoa jurídica. Vai fazer toda a diferença para que você tenha clareza. Mas independente disso, é importante que seja dito aqui que se você não sabe exatamente quanto que você precisa para pagar a sua vida, você vai ter um problema grande. E principalmente, gente, coloque uma coisa muito importante na cabeça. Se você não sabe a sua capacidade produtiva, e aí você não sabe quanto que custa a sua vida, e se você é capaz de produzi-la, vai ter um erro. E aí é aquilo, gente, o samba do endividamento e da inadimplência. Endividamento e inadimplência. Porque você está vivendo uma vida que você não está com condições de produzir, logo pagar. É isso. Hoje o que eu mais verifico em atendimento, em lives também, é que as pessoas reclamam, e eu sou muito grato por elas reclamarem comigo, porque eu consigo ter uma dimensão do problema para trazer uma solução, porque é sobre isso também, trazer uma solução. Gente, precisa identificar se você tem capacidade produtiva de pagar essa vida que você quer viver. Não é uma vergonha ter uma vida mais barata e mais simples. Vamos viver conforme a realidade. E não é, inclusive, no meu ponto de vista, é até muito nobre a pessoa ela entender a sua realidade e crescer gradativamente. Usar o fator tempo para o crescimento do seu CNPJ, logo do seu CPF. Agora, não adianta, se você quer viver uma vida muito cara e você não consegue pagar por ela, você vai ficar endividado e vai ficar inadimplente. A sua empresa vai ficar endividada e vai ficar inadimplente. Você vai acumular problemas com a Receita Federal, porque infelizmente você não entendeu como que funciona o básico da vida. Eu tenho uma vida que custa R$1.000 e eu consigo produzir 500. Logo, tá faltando os R$500 ali para pagar. Mas eu gostaria que fosse... Gente, eu gostaria várias coisas na vida. Mas a realidade é o único lugar que a gente consegue, de fato, construir alguma coisa. Cuidado com a falta de realidade. Quando a gente encara a nossa realidade de frente, a gente consegue fazer alguma coisa para mudar. Quando a gente vê e põe a verdade como o pilar principal da nossa vida, a gente constrói as coisas. E eu digo isso por mim, gente, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente realista. Se alguém me fala alguma coisa e eu já identifico que eu não vou ter capacidade de cumprir, eu digo não. Eu não compro nada. Eu gostaria muito. Não compro nada que eu sei que pode me atrapalhar daqui 20 anos. Por quê? Porque quem vai ter que pagar essa consequência sou eu, gente. Pelo amor de Deus. O básico precisa ser dito. O óbvio só é óbvio para o olho treinado. Então, se você não quer cometer o erro grotesco da basicamente todos os empreendedores, aprenda que não existe riqueza no jeitinho. E não existe riqueza na bagunça. E gasta-se muita energia resolvendo bagunça. Porque é aquilo, é muito fácil a gente se perder. Então, misturar pessoa física e jurídica é um erro clássico, grotesco e que vai fazer você ficar perdida. O Prolabore não é opcional para quem não é MEI. Mas o Prolabore, ele precisa ser estratégico. Prolabore, e aí eu posso trazer aqui, junto com isso, o adiantamento de lucro, tá? O lucro do seu negócio, mas cuidado, porque tem que ser lucro contábil, de verdade, tá, gente? Lucro contábil. Se você tem aí a sua contabilidade, você precisa conversar com ela sobre os adiantamentos que você, as retiradas que você tem feito. Eu sempre oriento os meus clientes a fazer apenas 2 retiradas. Uma retirada é o pagamento do Prolabore e a outra é o adiantamento do lucro. Se a empresa estiver dando lucro. Mas aí como é
é que eu vou pagar a minha vida? Precisa de planejamento. Não tá fazendo planejamento. É isso. Aí vamos para uma parte muito crítica. Crítica porque eu vejo a galera viajando. É sobre a reforma tributária. Gente, a reforma tributária ela já é real. E é algo que mexe em todas as camadas da economia do Brasil. A gente ainda está, né, no caminhar, no início. Para 2027, a gente vai ter uma virada de chave muito grande, gigantesca. Não de uma parte boa, porque toda mudança, toda transição, ela é complexa. E ela vai exigir uma coisa muito simples, que se chama caixa, que se chama dinheiro no bolso. E você, meu amor, só tem até o fim de 2026, eu estou dia 13 de março de 2026, vou registrar data para você criar aí uma reserva financeira para sua pessoa física e o seu fluxo de caixa na sua pessoa jurídica. Você precisa de dinheiro parado, rendendo, pelo amor de Deus. Empoderamento é dinheiro no bolso. Qualquer pessoa que vier falar para qualquer um, empoderamento é uma sensação, é dinheiro no bolso. Se não tem dinheiro no bolso, é impossível você se sentir segura. Não existe empoderamento sem segurança, sem necessidades básicas sendo atendidas. Senão fica papo de coach, que vende curso e tira dinheiro de você, querida. Empoderamento é dinheiro no bolso. Empoderamento é a mulher que tem capacidade de produzir e pagar a sua vida, seja ela qual o preço for. Ah, é R$1.000 a minha vida. Eu produzo e pago os R$1.000 da minha vida. Tá top. Minha vida é 10 mil. Eu produzo 10 mil, eu pago os 10 mil. Top. É 50, é 6, sei lá. Eu tô optando por uma vida mais barata porque eu não tô afim de morrer de trabalhar. É isso. Mas empoderamento é dinheiro no bolso. Não tem dinheiro no bolso, você não é empoderada. Você pode se vestir muito bem. Você pode falar muito bem. Você pode ter 200 mil diplomas. Mas se esses 200 mil diplomas não serviram para te fazer enriquecer gradativamente, fazer o dinheiro parado render para você, você não é empoderada, meu amor. Sinto te informar. É a realidade batendo na tua cara. Sorry. Eu sou a pessoa que fala a realidade para as pessoas. Assim como para um homem. Ele pode andar de terno, pode ter 200 mil certificações, pode ter um carro do ano, ou não interessa. Não tem dinheiro parado, é tudo endividado, não é empoderado. Fim de papo. Vamos separar o joio do trigo. Vamos separar o joio do trigo. E você não precisa de muito para começar. Se você tem R$5 na caixinha do seu banco e aquela pessoa lá que tem um carro de milhões endividado e tá devendo o banco, você tem mais dinheiro do que ela. Coloca isso na tua cabeça. A pessoa que tá devendo o banco, ela não é empoderada não, mas você que tem R$5 lá na caixinha do banco e no mês que vem vai se tornar R$10 e 20 por aí, você é empoderada. Vamos colocar... é isso, vamos colocar a realidade e separar o joio do trigo. Então, irmãs, não se intimide pelas irmãs que gostam de postar foto produzida, falando que é empoderada, e você que não faz fotos produzidas, enfim, e se sentindo menor. Mas se você tem dinheiro parado no banco, meu anjo, você tá melhor do que quem tá com foto produzida na internet. Acordem. No fim do dia, não interessa a foto da internet aqui. O que interessa é a sua capacidade de pagar pelas dívidas que se tem. Ou, para além disso, não é nem pagar pelas dívidas. É pagar pela vida. Bom dia. Uma mulher empoderada é aquela que tem dinheiro parado no banco. Se essa mulher que fala que é empoderada, ela está endividada, ela não é empoderada. Ela é sabor empoderamento. É o sabor empoderamento, entendeu? É fake. É fake. E sabe qual é o resultado de um negócio? O resultado de um negócio é dinheiro no bolso. Não tem dinheiro no bolso, esse negócio não tem resultado. Bem-vindo à sexta-feira, bem-vindo à realidade. Vamos parar de patifaria, porque o nosso país está endividado.
As mulheres estão sofrendo porque estão viajando na maionese de fato o que é o empoderamento. E aí uma das coisas que eu sempre falo: gente, tenha uma vida barata com significado. Mulheres, mães, tenham uma vida barata e com significado. Melhore o sistema de recompensa de vocês. Vai dançar, vai transar com o marido, sabe? Para de ficar torrando com o shopping, se preocupando com roupa de marca. Ah, porque eu não uso a roupa de marca X, as pessoas vão pensar o que de mim? Foda-se o que as pessoas pensam de você, irmã. No fim do dia, o que vai contar é a sua capacidade produtiva, meu bem. Porque ninguém vai na sua casa quando você estiver na merda. Ao contrário, se puder piorar a situação para você, elas farão. E sempre foi assim, gente. Pode pegar aqui, ó. Eu tenho vários livros de filosofia antigos. E é isso. E isso é um erro gravíssimo da mulher que decide empreender. E hoje, depois de muitos anos lidando com mulheres, muitos anos, principalmente, gente, a informalidade. Cara, a informalidade na parte do empreendedorismo feminino é gigantesca. O que eu vejo de irmã que daqui 20 anos não vai conseguir um salário mínimo porque não pagou a guia do MEI é gigante. Isso quando elas se formalizam. Isso é um erro absurdo. Você não tá afim da burocracia do negócio, vá para a CLT, irmã. Não inventa a moda de empreender. Vá fazer seu currículo, vá se capacitar, vá para a CLT, receba ali o seu salário, faça um bom planejamento financeiro, pague ali a sua mixaria para a sua eu do futuro e vá viver a vida. Empreender não é para todo mundo. Tem que ter estômago. Tem que entender do jogo. Tem que sim organizar a pessoa jurídica, organizar a pessoa física. Isso dá um trabalho do caralho. Principalmente para você que é mãe, assim como eu sou. Assim como eu sou. Uma das coisas que eu virei e falei, eu não vou ter escritório físico nem na pau. Não vou. Vou continuar trabalhando na minha casa até, não sei. Pode ser que eu nunca queira. E vamos trabalhar com longo prazo. Porque é isso, criação de patrimônio exige tempo. Tempo. E você precisa se dar pelo menos 5 anos. Assim como eu me dei 5 anos de vida. Uma mulher que fala que é empoderada e ela não investe, ela não é empoderada. Uma mulher que é empoderada, ela não tem dinheiro no banco, ela não é empoderada. Ninguém é, nem homem nem mulher. Ai, Dani, então o dinheiro é que manda? Desculpe, irmãs, mas o dinheiro se chama moeda de troca. Moeda de troca da sua vida. Para ganhar dinheiro, a gente vende o nosso tempo. Se você não tá com dinheiro parado no banco, isso quer dizer que você vendeu e gastou o seu tempo de forma errada. De forma errada. Você presta atenção. Se você não tem dinheiro parado no banco, é porque você vendeu e usou o seu tempo, a sua vida, de forma errada. E eu vou continuar usando esse termo, errado. Usou o seu tempo e a sua vida de forma errada. O dinheiro, sim, tem que ficar parado no banco, sim. Tem que render e fazer frutos, sim. Para que você, quando fique mais velha, possa trabalhar para lazer, porque eu não consigo enxergar uma vida sem o trabalho, mas o trabalho que dignifica, o trabalho que melhora a sociedade, o trabalho que promove crescimento, não só para mim, mas para com os outros também. E isso não deveria ser utopia, deveria ser o básico. O básico. É a coisa mais tediosa da face da terra quando eu vejo uma pessoa se gabando de ter coisas que estão na realidade que não são nem delas. Tá lá no banco, é dívida. Dívida não gera patrimônio, gente. Dívida não gera patrimônio. Existe sim algumas dívidas que podem te ajudar na alavancagem da sua vida. Ok, mas isso é uma questão de planejamento muito eficaz. A pessoa, quando ela chega no nível de conseguir dívidas para alavancagem, é uma pessoa que tem dinheiro no banco. Porque ninguém entra em dívida de alavancagem sem dinheiro.
ela só entendeu que é mais vantajoso você usar o dinheiro dos outros, em vez de usar o próprio dinheiro. Saca? Entendeu? O maior erro das empreendedoras, não ter dinheiro no bolso. Isso quer dizer que o negócio não vai bem. E aí, quando eu falo dinheiro do bolso, vou voltar e vou ser bem didática. Não estou falando de um montão de dinheiro, irmãs. Se o seu negócio te deu capacidade de deixar R$5 lá na caixinha do seu banco e no mês que vem você conseguiu deixar 10 e no outro 20, isso é resultado. Ao longo do tempo, isso vai crescendo. Tá? Seja paciente, irmã. Não fica achando que a vida é uma corrida de 100 metros, não. Cuidado com os papos de coach. Cuidado com os papos de coach. Seja paciente. Viva um dia após o outro. Hoje todo lugar que eu vou, às vezes a pessoa fala, ai, você viu não sei o que lá de amanhã? Eu falei, não, mano, basta cada dia ser o próprio mal. Amanhã eu me preocupo. Hoje eu vou viver. Se é amanhã, só amanhã que eu vou ver. Hoje eu vou viver. Basta cada dia ser o próprio mal. Viva a sua vida entendendo que a cada dia a gente deve melhorar. Então, se eu conseguir deixar R$5 desse mês no banco, no mês que vem eu vou colocar 10. Aí eu terei 15. E mais os juros compostos. E no outro mês eu vou ter 30. Mais os juros compostos. Isso é resultado. E depois de um tempo, você tá com 1.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50, 100 e por aí vai. E por aí vai. O negócio é, tenha dinheiro parado, crescendo. Todo santo dia o dinheiro tem que crescer. Todo dia o dinheiro tem que crescer. Com você fazendo o quê? Nada. É isso. E ao longo do tempo, obviamente, claro que a gente vai fazendo o dinheiro crescer trabalhando mesmo, tá, gente? Que se chama renda ativa. Ao longo do tempo, esse dinheiro da renda ativa, ele precisa virar renda passiva. E essa renda passiva, ela tem que continuar alimentando aquele crescimento. E isso você precisa de pelo menos 5 anos. Se você não tem paciência para aguentar 5 anos, saiba que você vai ter uma vida de merda quando você chegar na sua melhor idade. E se você vira e fala, meus filhos vão cuidar de mim porque você é uma tremenda de uma egoísta. Você precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico urgente. A não ser que você tenha algum problema de saúde. Aí nem vem com problema de saúde não, gente. Porque eu tenho epilepsia e você nunca vai ouvir isso de mim. Você não vai ouvir isso de mim. Então parem de querer já sugar a energia do filho de vocês. Filho não foi feito para tomar conta da gente. Filho foi feito para amar, para ter relação familiar, para ter o almoção de domingo, para você ficar com os netinhos de vez em quando para dar o Vale Night pros filhos. Não é para ficar um sugando a energia do outro, não. Ai, que eu não quero que saia. Isso é dependência emocional, irmão. Vai viver a sua vida, caralho. Quando você nasceu, até por um... Eu fui Daniele até 24 anos de idade. Depois eu me tornei mãe. Mas eu não vou ser mãe pro resto da vida, não. Depois que os meus filhos estiverem maior, cada cão que lamba a sua caceta. E não tem como não tocar nesses assuntos. Por quê? Eu virar e falar... Não pode separar, tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Basicão, gente. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. O Prolabore não é opcional. O Prolabore, se você trabalha na sua empresa, você é obrigado a retirar. O Prolabore é o pagamento do INSS. Você precisa fazer duas retiradas. Uma retirada de Prolabore, outra de adiantamento de lucro, contábil. E para isso você precisa saber o custo da sua vida, para saber se esse negócio realmente está tendo lucro para sustentar a sua vida. Esse combo é um combo técnico. Mas, gente, eu falo sobre isso todo santo dia há mais de 5 anos. E, infelizmente, eu falar o técnico, que muitas pessoas que estão aqui comigo já me escutam há 5 anos e não conseguiram fazer. Por quê? Porque está atrelado à questão comportamental e psicológica. E aí é onde eu não posso deixar nunca
de trazer sempre, até porque eu optei em me especializar nessa parte da psicologia, da neurociência, do comportamento, para poder trazer coisas simples para ajudar as irmãs a chegar no resultado do seu negócio, que é dinheiro no bolso. A, de fato, sermos mulheres empoderadas. Mulher empoderada tem dinheiro parado no banco rendendo. E você pode e deve começar com pouco, porque foi assim que eu comecei. Eu comecei com pouco. Pouco, todos os meses, um pouquinho, todos os meses um pouquinho, todos os meses um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E estou nessa luta até hoje. Por quê? Porque eu estou com crianças em formação escolar e eu gasto muito dinheiro com educação. Esse ano é que meu gasto com educação dos meus filhos e meu também, porque até o ano passado eu estava fazendo pós-graduação, diminuiu. Esse ano, de 26. Mas desde o ano de 2019, que foi quando eu me separei, o gasto de investimento com educação, meu gasto de investimento com educação, meu e com os meus filhos, era enorme. E eu não deixei em nenhum mês de transferir, nem que seja R$1, gente, para investimento, para poupança. Inicialmente, eu, Daniele, comecei na poupança, tá? Então, quando eu falo de começar, vem muito aqui da cabeça. Não, mano, nem que seja R$5 eu vou transferir para poupança e não vou tirar. O que é isso? É transferir e não tirar. É você já se imaginar lá na frente. Mas a gente precisa de um começo. E por fim, não menos importante, para que esse negócio que você está optando cresça e gradativamente a sua vida pessoal, obviamente, seu CPF, cresça junto, é necessário um excelente planejamento financeiro. Pessoal e empresarial, tributário, principalmente, gente. Por quê? Se você não tem clareza, aí eu vou voltar lá com o exemplo que eu dei no início, que era lá da psicóloga. A psicóloga que optou em fazer o seu CNPJ. Se ela não tem clareza do quanto que ela precisa na vida dela para pagar aquilo que ela gosta de viver, neste momento, construir o amanhã, até para fazer uma boa opção tributária fica difícil. Por quê? Porque se a pessoa tem uma vida de 20 mil, ela vai ter que faturar, sei lá quantos, 25 mil, 30 mil. E aí ela é uma empresária que tem uma lacuna de tempo rígida, gente. Ela só consegue fazer, vou dar uma suposição, tá? Ela consegue fazer 20 atendimentos por semana. Nós temos 5 semanas no mês. Eu vou colocar 5 semanas no mês. Logo, essa pessoa ela só consegue fazer 100 atendimentos. 100 atendimentos no mês. O valor do atendimento dessa pessoa é uma base de R$150 por atendimento. Logo, ela consegue faturar 15 mil. Mais do que isso ela consegue não, porque ela não tem tempo hábil. A não ser que ela aumente o ticket. Aí ela tem uma vida de 20 mil. Que milagre é esse aí? Ah, tá usando o rotativo do banco. Tá usando o limite do cartão de crédito. Isso é insustentável, gente. Isso aqui que eu fiz agora é o básico do básico de um plano de negócio. Que vai fazer com que a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica caminhem juntos para o desenvolvimento e o crescimento. Mas se você não tem um básico de um planejamento pessoal, querida, esquece. Se tu tá vivendo como se não houvesse amanhã, você vai se fuder como se não houvesse amanhã. No amanhã. Você tá só postergando o problema. É a tal da procrastinação, que o povo adora. Ah, eu sou uma procrastinadora. Não, tu é chata. Viajante, imatura, inconsequente, negligente, iludida. E se vai falar que o seu filho, sei lá quem vai cuidar de você, egoísta, para além de ser negligente, inconsequente, imatura, adolescente, chata, pentelha, mais o quê? Teria muitas coisas para dizer.
Mas, irmã, ame-se ao ponto de ser responsável pela sua vida. Isso é amor próprio. Porque quando a gente se coloca no lugar da realidade, responsável com as nossas próprias vidas, e entendendo o que eu faço de opção, que pode sim atrapalhar muito a vida dos meus filhos para quem é mãe, ou para a vida das pessoas que me cercam, para quem não é, porque a gente não vive numa bolha, ou se você não tem ninguém, mas você vai impactar a sociedade, porque é isso. Uma má escolha que a gente faz, a gente impacta todo mundo. Não podemos ser ignorantes. E aí eu volto para encerrar. Empoderamento feminino é dinheiro no bolso. Empoderamento feminino é realidade. Não dá para ter empoderada na ignorância. Você pode ter sabor e empoderamento. Se vestir bem, falar bem. Ir para esses restaurantes chiques pedir só uma água. Porque, né, vale o clique. Você está naquele ambiente de milhões, mas você só tem dinheiro para pagar uma água. Gente, eu ouvi isso de uma pessoa. Ah, não, mas você só vai lá, tira a foto e pede uma água e vai embora. Oi, sabor, empoderamento, o nome disso. Sabor e empoderamento. Porque de empoderar, a pessoa não tem nada, a pessoa está perdida. Para encerrar, e coloca um mantra na tua cabeça. Não existe riqueza no jeitinho, não existe riqueza na bagunça. Se você tá tentando um jeitinho e está bagunçado, não vai ser rico. É isso. Riqueza está atrelada ao patrimônio. Se você não constrói patrimônio, você não constrói riqueza, meu amor. E para construir patrimônio, precisa da contabilidade. Não sei se te contaram, mas a gente te conta. A contabilidade é quem vai estudar, gerenciar o patrimônio. O teu contador, a sua contadora, se você não é MEI, vai estar ali fazendo o controle do patrimônio da pessoa jurídica para passar para sua pessoa física. Se esse CNPJ tá cagado, tá bagunçado, seu CPF vai ficar pobre. Te contaram não? Titia te conta, titia adora contar as coisas para as pessoas. Eu sou especialista em contar a realidade pro povo. É sobre isso. Porque todo santo dia eu meto a real comigo mesmo. Eu vou lá no espelho Daniele e eu mesmo me estapeio para, né, evitar a fadiga. Ou a minha terapeuta também me dá uns tapas de vez em quando. Daqui a pouquinho a gente vai ter sessão. Aí ela também gosta de me trazer a realidade. Gente, isso é muito sério, isso é urgente. Nosso país está endividado. As mulheres estão morrendo. Pelo amor de Deus. Por falta de quê? É ignorância isso, gente. Falta de conhecimento. Falta de ação. Porque sim, a informação hoje, talvez a gente nunca esteve em uma era da sociedade com tanta informação. Olha só, eu tô aqui passando várias informações para vocês de forma gratuita. É só você abrir o teu telefone. Essa live vai ficar salva no YouTube. A gente nunca teve tanta informação e pouca ação. Pouca ação. Então, vamos lá. Você, dever de casa que está hoje, primeira coisa que você precisa, saber o custo da sua vida. Tem que anotar todos os seus gastos. Ah, mas eu não gosto. Foda-se a sua opinião. Pega esse cacete e anote todos os seus gastos. Fim. Anotou todos os gastos? Como a gente está no dia 13, vai ter que voltar. O que você gastou do dia 1º ou dia 12 de março? Anota tudo no Excel, tá? Pelo amor de Jeová. No link da minha bio tem um combo de planilha para te ajudar na parte da anotação, na parte do planejamento. Tá? Esse negócio de fazer as coisas no caderninho não dá certo. Então, anote todos os seus gastos durante um mês. Tá? Aí vamos supor que você identificou que você gastou 10 mil reais. Aí você vai solicitar ali o seu contador, se você não é MEI. Agora, se você é MEI, você tem que fazer seu controle de caixa. Até para quem não é MEI, tá, gente? Tem que ter o controle de caixa, tem que ter um controle se você está conseguindo, para além do faturamento, obviamente, uma lucratividade que está pagando a sua vida. E, gente, eu entendo que isso é conflitante entre o que eu gostaria, o que a sociedade hoje impõe. Isso traz muitas questões psicológicas
Por isso que eu vivo falando, faça terapia, melhore sua alimentação, pratique exercício físico, melhore seu sistema de recompensa, tá? E ali, gente, com esse dado do quanto que está a sua vida, com o que você está gastando, é onde você vai tornar o seu CNPJ mais eficaz, até na questão da lucratividade. Coloque aí, determine para você vai fazer só 2 retiradas. Depois que você anotou os 30 dias, que você teve ali a informação de quanto custa a sua vida, você vai fazer só 2 retiradas. Uma vai ser o Prolabore, para quem não é MEI, tá? No caso de MEI, pode usar da mesma mecânica. Vamos supor, dia 5 você retira ali, sei lá, R$1.000, e no dia 20 ou 15 você retira ali 2.000, não sei. Aí vai depender da tua lucratividade, tá bom? Então, tenta fazer essa mecânica de fazer somente 2 retiradas. Para quem não é MEI, no caso, vai ser o pagamento do Prolabore. Ai, Dani, eu não pago Prolabore. Vai entrar em contato com o teu contador hoje, agora, urgente. Eu vivo deixando o dever de casa nas minhas lives, tá? Então, você vai fazer o pagamento do Prolabore. O Prolabore não é figurante, ok? Ele precisa ser pago na sua conta pessoa física. E faça ali apenas uma retirada de adiantamento de lucro. Lembrando que é importante que seja lucro contábil, é importante que você entre em contato com a contabilidade para verificar se essa retirada que você está fazendo é lucro contábil, ok? E com isso, você vai começar a organizar o seu negócio e a sua vida. Fez essas retiradas, você vai pegar R$5 e vai transferir para sua caixinha do banco. Aí você coloca na caixinha do banco assim: vou tomar vergonha na cara, resultado do meu negócio. Empoderamento, não sei não, vamos tentar. Eu acho que eu vou abrir tipo uma campanha. Mulher empoderada tem dinheiro no bolso. Aí eu vou criar uma caixinha para mim também. E aí a gente cria junto esse movimento. Olha só que legal, tive esse insight agora. Caixinha do empoderamento. Você vai lá e coloca R$5. Pra te lembrar, irmã, que mulher empoderada, pessoa empoderada, ela tem que ter dinheiro no bolso. Pra homens isso serve também, tá? Tá, meninos? Esse negócio de ficar comprando esses relógios caríssimos pra falar, é sabor empoderamento. Dublê de rico. E não tem R$5 na caixinha do banco. Ai, meu Deus, ó, mulher não gosta de homem fudido não, tá? Eu não gosto, particularmente falando. Esse negócio de sabor empoderado pra mim não dá certo. Sabor, não. Dublê de rico, não gosto. Eu prefiro uma pessoa simples, mas que tenha ali os R$5 na caixinha do banco. Por quê? Porque isso é resultado de vida. Vamos entender como as coisas funcionam. Dinheiro é moeda de troca do tempo. A gente vende o nosso tempo é a nossa vida. E se essa minha vida ela só serve para gastar com besteira, comer, cagar e reclamar, porque é o que as pessoas fazem, tá? É o que as pessoas fazem. Elas pegam o dinheiro, que é a moeda de troca da sua própria vida, e cagam ela no outro dia. Por quê? Porque foi comer coisa gorda, cachaça, nananã. Não que você não tenha que fazer isso, tá, gente? Mas tudo na vida exige um equilíbrio. Deixa os R$5 lá na caixinha do banco. Fala, aí você coloca lá: empoderamento. Dani, ó, já comecei meu empoderamento. R$5 na caixinha do banco. E não vamos cometer esses erros grotescos. Aí eu tenho certeza, irmã, que o seu negócio, para além de fazer você enriquecer ao longo do tempo, vai fazer com que outras pessoas também fiquem ricas. Porque se você contribui, por exemplo, com os seus impostos, você também contribui com a sociedade, tá? E na semana que vem, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do faturamento. Porque também é uma coisa que a galera meio que se perde. Entre o faturamento, entre o que é bruto, o que é líquido, como que funciona a parte do pagamento do tributo. Muita gente tem essa dúvida. Ah, mas é o faturamento bruto ou é o faturamento líquido? Ou é o lucro? Então, na semana que vem eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, tá? A live vai ficar salva, vou colocar lá no meu canal do YouTube e vamos juntos
ficar rico sem problema com a Receita Federal. Super beijo, até mais.